Todo fim de ano é a mesma história. A gente costuma ouvir notícias que são inverdades, são notícias que são distorcidas. Obviamente, alguém as distorce. Há uma intenção ao distorcer. Mas isso sempre acontece no final do ano ou no início de ano. E essas inverdades sempre têm a ver com o mundo dos investimentos. Ano após ano, eu posso lhes dizer isso de forma assim muito categórica, né, que eu estou caminhando para 17 anos em bolsa de valores, e eu posso dizer que ao longo desses 17 anos eu escutei isso ser repetido sempre ao final do ano ou no início do ano seguinte. Nesses 17 anos, isso sempre foi dito. Que a bolsa perdeu para a poupança e para a inflação, tendo sido o pior investimento. Isso é uma coisa recorrente, de que a bolsa perde para a inflação e para a poupança ou para a renda fixa e que foi o pior investimento. Então, isso é uma ladainha encomendada. Quem ganha com isso? Ao meu ver, são os bancos. Eles patrocinam essas matérias? Talvez eles semeiem essas matérias. A gente não pode afirmar, mas pode se perguntar. Faz sentido? Faz, porque os bancos são os grandes beneficiados se as pessoas não investirem na bolsa e investirem na poupança e na renda fixa. Então, quem ganha com isso? Os bancos. Porque esses são produtos bancários, renda fixa e poupança. São produtos bancários. Então, se eu estimulo uma negatividade com relação à bolsa, eu ganho. Pode ser os bancos por trás dessas constantes e repetitivas matérias, né? Ano a ano acontece isso, é impressionante. E aí eu resgatei essa, que foi do ano passado, depois a gente vai ver se não vai ter matéria neste ano. Já já a gente vai ver isso. Mas essa é do ano passado, mas foi publicada, na verdade ano passado não, foi de 2021, de janeiro de 2021. Veja como a coisa está sempre sendo dita, né? E essa matéria foi uma matéria até que abordou um período maior, para mostrar que há uma propriedade no que vai ser dito, né? Na década em que o Brasil viveu duas das piores recessões de sua história e que os juros chegaram a mais de 14%, a Bolsa de Valores teve poucas chances de sucesso em relação a seus pares. Olha o tom da matéria, né? Mesmo com recuperações fortes que ensaiou nos últimos anos, foi ela o investimento menos rentável da década. Isso foi uma matéria da CNN, viu? Brasil. Que a Bolsa brasileira foi a alternativa de investimento menos rentável em 10 anos, considerando o período de 2011 a 2020. Segundo a matéria, esses são dados da consultoria econômica. Com a alta total acumulada de 71,7%, isso eles estão falando lá em janeiro de 21, ok? Com a alta acumulada de 71,7%, o Ibovespa, índice de referência da Bolsa Brasileira, perdeu até para a poupança, a penúltima colocada da lista, que teve aumento de 80,2% nesse período. O rendimento médio das ações foi insuficiente, inclusive para bater a inflação, que também foi alta durante a maior parte desses anos. O índice de preços ao consumidor amplo, o IPCA, encerrou a década acumulando 74%. O CDI, principal indexador de renda fixa, rendeu o dobro da bolsa. Aí você vê que já puxa para a renda fixa, né? A alta foi de 138%. O que é que eles estão dizendo? Eles estão dizendo que o CDI, ou a renda fixa, né, é melhor do que a bolsa, porque rendeu 138%. O suficiente para mais que dobrar o valor investido. O suficiente para mais do que dobrar o valor investido. Isso eles estão falando de um período de 10 anos. Dobrar o valor investido em 10 anos. Dobrar o valor investido em 10 anos. É isso que eles estão dizendo. Ok? 10 anos para duplicar o que você investiu. Estão achando isso ótimo. O CDI é a taxa do sistema bancário que anda colada à Selic, que são os juros básicos do país.
Hoje, tanto o Selic quanto o CDI estão suas mínimas históricas. Lembre que isso é 2021, remunerando apenas 2% ao ano. Que saudade, hein? Da Selic é 2% ao ano. Em 2015 e 2016, porém, tinham subido tanto que chegaram a pagar mais de 14% a Selic 2015 e 2016. Então eles concluem dizendo que o investimento da década, de fato, se você for olhar, a maior valorização foi o ouro, depois foi o dólar, depois foi o euro, depois veio o CDI, veio a poupança e, por último, a pobrezinha da Ibovespa. Qual é o equívoco disso aí? Você pode me dizer? Vou dar um segundo para pensar. O que está errado em comparar o Ibovespa com poupança, renda fixa, dólar, euro e ouro? O que está errado em fazer essa comparação? Alguém pode se arrisca a dizer qual é o erro de origem? Comenta aí. O principal erro é que o Ibov é uma média. É uma média de algumas dezenas de papéis que compõem o Ibovespa. Então você está comparando uma média com números absolutos. Você está comparando a média do Ibov, que é uma média de dezenas de empresas, de ações de empresas que negociam e compõem o índice da Bolsa de Valores, o Ibovespa, e está comparando com ativos únicos, que é o dólar, o euro, a poupança, com coisas únicas. Você está comparando uma média com coisas únicas, o ouro, o euro, o dólar, a poupança, a renda fixa, né? Você está comparando uma média com coisas objetivas. A média é o somatório. E neste somatório, você vai ter o quê? Você vai ter empresas que vão subir, empresas que vão descer, empresas vão subir, empresas vão descer. Você vai fazer a soma disso tudo, dividir pela quantidade e vai chegar a uma média. E a média do Ibovespa sempre é algo medíocre. Sempre é algo medíocre. Porque nesse cesto de ações que compõem o Ibov, uma boa parte vai ficar no vermelho, uma parte menor vai ficar no azul, no positivo, uma parte vai ficar no estacionada praticamente. Então você não tem como fazer essa comparação do Ibovespa e querer comparar com outras coisas. É uma comparação equivocada. E muito distante de uma realidade, se você aí for pensar, por exemplo, uma ação. Pega uma ação e compara com a poupança. Pega uma ação e compara com a renda fixa, com o dólar, com o euro, com o ouro. Uma ação e compara. Se você pegar, por exemplo, Cielo no ano passado, no ano, subiu mais de 100%. Só um exemplo, para você entender o que eu estou falando. Você pegar uma ação, Cielo, subiu mais de 100%. Em um ano. Aí você vai comparar esse um ano com os 10 anos de valorização da poupança, né? Do CDI. É até covardia, né? O CDI, eles disseram aqui, teve alta em 10 anos de 138%. 10 anos. Aí a Cielo subiu 100% em um ano. É risível esse tipo de matéria. Eu sempre tenho a sensação de que isso é patrocinado pelos bancos. Porque os bancos querem vender os seus produtos. E aí semeiam, ao meu ver, esse tipo de conteúdo. Porque, no final das contas, a moral da história é sempre essa, de que a bolsa é arriscada, de que a bolsa não vale a pena, de que a bolsa é para poucos, né? E que é preferível você ficar em ambientes mais seguros e rentáveis. Essa é a conclusão dessas matérias. Mas essa é uma conclusão equivocada. E a gente precisa cada vez mais falar sobre isso, cada vez mais dizer isso, de que essa é uma conclusão equivocada, que isso não está certo. Que isso não está certo. Muito bem.
Já assinou a seleção de empresas? Faça isso rápido. Aproveite, R$ 30 por mês, você vai pagar 360 no ano. Pode dividir no cartão se quiser, o link está aqui na descrição. Então faça a assinatura da nossa seleção. Você vai ter uma leitura de cenário, você vai ficar meio que blindado desse excesso de ruído, de confusão que sai aí todos os dias na mídia. E você vai ter a nossa leitura de probabilidade e vai saber pautar suas decisões, construir estratégias melhores para a sua tomada de decisão. Vai conhecer a minha carteira de ações, vai entender por que eu estou escolhendo essas empresas, quais são as que estão na minha mira, e isso vai lhe servir de mais um instrumento para estudo e para tomada de decisão também, né? Você vai entender o meu modo de pensar, meu modo de criar uma estratégia, como eu enxergo o longo prazo, né? Pontos importantes, leitura gráfica, balanceamento de carteira, ponto de entrada, ponto de saída. A gente fala tudo isso ao longo dessa caminhada de 12 meses. Assine a seleção de empresas, faça isso agora, não perca mais tempo. Vamos fazer juntos esse 2023 e fazer ele valer a pena. Deixa o like, um abraço, até a próxima, tchau.